1, e nós estaremos lendo esse salmo, e você que está em casa acompanhando a transmissão, que você possa estar compartilhando esse link com outras pessoas. Vamos ler esse texto, o livro dos Salmos, Salmo 1, de 1 a 6. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Quem achou, diga amém. Agora vamos colocar em pé. Os irmãos estão aqui no templo, vocês vão ficar mais assentados do que eu, né? E você que está em casa, acompanhe a leitura nesse Salmo 1. Hoje é o dia da Bíblia, e nós estaremos meditando nesse texto, né? Nesse texto que fala que o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Abra a sua Bíblia aí nesse Salmo 1. Todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a pá que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos repetir o versículo 2, todos juntos? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dá para você levantar a sua Bíblia bem alta assim e falar comigo? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, que a tua palavra possa encontrar, ó Deus, guarida em nossos corações e trazer vida à nossa vida. É o que nós pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e que possamos amar a tua palavra, viver para a glória do teu nome, obedecendo a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meu irmão. Moody foi um grande evangelista, e alguém disse que ele ganhou 500 mil almas para Cristo, e ele falou a respeito da Bíblia o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Vamos a isso? Este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Nós podemos perceber que o salmista Davi, ele chega a dizer: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para você vencer o pecado, vencer o mundo, as tentações, você precisa guardar no coração a palavra de Deus. Matthew Henry, ele chegou a dizer que a palavra de Deus é um tesouro digno de ser guardado, e não há lugar mais seguro para guardá-la do que no nosso coração. Então, o seu coração, né, tem que guardar a palavra de Deus. É o lugar mais seguro que nós devemos guardar, é no coração. A forma mais eficaz de evitar o pecado é esconder a palavra de Deus no nosso coração. O Salmo 1 diz que a vida tem dois caminhos, né? E este salmo, ele coloca diante de nós, então, dois estilos de vida, duas alternativas: a vida do justo e a vida do ímpio, o caminho do bem e o caminho do mal, né? A ave plantada junto à corrente de águas e a palha que o vento dispersa, o conselho dos ímpios e a palavra de Deus. O versículo 1 fala assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a bem-aventurança do compromisso com a lei do Senhor. Vamos dizer isso? A grande ideia? A bem-aventurança do compromisso com a lei do Senhor. Ou seja, a felicidade
né, está no compromisso com a lei do Senhor. Vamos dizer isso comigo? A felicidade está no compromisso com a lei do Senhor. E aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, que aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus são bem-aventurados. Vamos ver isso? São bem-aventurados. Veja o que diz o verso 1, todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Ou seja, eles não trocam as orientações de Deus pelo conselho dos ímpios, não param no caminho dos pecadores e se recusam a se assentar na roda de quem? Dos escarnecedores. Vocês podem perceber que nós temos 3 verbos aqui: o verbo andar, o verbo deter e o verbo se assentar. O texto fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não para e não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui andar, deter e assentar, nós temos então um aumento gradual do mal. Porque quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não fazem a vontade de Deus. Quem são os pecadores? São aqueles que não fazem a vontade de Deus e não estão nem aí para isso. E quem são os zombadores, os escarnecedores? São aqueles que não fazem a vontade de Deus, não estão nem aí para isso e zombam daqueles que fazem a vontade de Deus. O salmista, meus irmãos, no Salmo 119, 1, ele chega a dizer o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Esses são felizes, aqueles que andam na lei do Senhor. Deus rejeitou o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Sabe por quê? Porque ele rejeitou a lei do Senhor, ele rejeitou a palavra do Senhor. Deus disse para Saul através do profeta Samuel: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Deus o tirou do trono, e ele teve um fim triste, porque Deus não falava com ele mais nem por sonho, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas. E a Bíblia diz que no final da vida dele, ele deu cabo da sua própria vida. Ele se lançou sobre a sua própria espada e tirou a sua vida, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus fica perturbado como Saul, fica rebelde, fica louco. E por isso nós devemos amar a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer o seguinte, em Provérbios 28, 9, está escrito o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Sabe o que é ser abominável? Detestável. Deus detesta em ouvir a oração daquele que despreza a lei de Deus, que aborrece da lei do Senhor, que rejeita a sua palavra, que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus, meus irmãos, são felizes, são bem-aventurados, mas aqueles que vivem no conselho dos ímpios são malditos, são infelizes, porque o verso 5, olha o que diz o verso 5, do Salmo 1, vamos ler? Os perversos não prevalecerão onde? No juízo, nem os pecadores aonde? Na congregação dos justos. Os ímpios, meus irmãos, estarão no juízo para serem julgados, para serem condenados, não para serem absolvidos. Os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Paulo chega a dizer o seguinte, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, que estes sofrerão penalidade eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, naquele dia final, os ímpios serão banidos da face do Senhor.
A Bíblia diz que Deus vai chamar o justo, dizendo: vinde benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, nós iremos participar do banquete na mesa do rei. Mas o Senhor Jesus vai dizer para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então eles serão banidos da face do Senhor. Aqueles, meus irmãos, que são comprometidos com a palavra de Deus, em segundo lugar, têm prazer na lei de Deus e meditam nela de dia e de noite. Veja o que diz o verso 2. Abra sua Bíblia no Salmo 1, verso 2 comigo. Vamos ler, dizer comigo? Antes o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita o quê? De dia e de noite. Vamos repetir mais forte? Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Os justos, eles não estão presentes nos conselhos dos ímpios e nem recebem deles aconselhamento. Não agem como eles e não consentem com seus atos. Não se relacionam com eles, nem se sentam com eles a fim de fazer intrigas promovendo o reino de Satanás. Aqueles que têm compromisso genuíno com a palavra de Deus, têm prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Davi chega a dizer o seguinte no Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Davi não apenas lia a lei de Deus, mas também ele digeria em seu pensamento o que lia todo dia. Nós, meus irmãos, amamos pensar aquilo que amamos. Nós devemos ter prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é melhor do que a riqueza. A lei do Senhor é melhor do que ganhar na Mega Sena. Tem muitas pessoas que chegam no final do ano, vão jogar na Mega Sena para ficar milionário. A lei do Senhor é melhor do que a riqueza. O salmista Davi chega a dizer o seguinte: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. Você viu o homem que ganhou 200 milhões, morreu? Dentro de uma semana. Será que alguém o matou para ficar com a herança? Não sabemos. Mas quantos perdem a vida por causa do vil metal? Mas esse tesouro aqui ninguém pode roubar, ninguém pode tomar. O tesouro que nós temos na nossa vida, que é maior do que a riqueza, maior do que o ouro, do que a prata. O ouro é um bem perecível, mas a palavra de Deus é um bem eterno. Embora a riqueza dê conforto, mas não oferece paz. Eu conheci uma jovem de 18 anos, ela tinha um pai rico, fazendeiro, e essa jovem deu cabo da própria vida, porque ela não tinha paz. Tinha dinheiro, mas não tinha paz. Não dormia, não tinha alegria de viver, e deu cabo da sua própria vida. Embora o dinheiro ofereça pompa e luxo, não dá descanso para a alma. Só a palavra de Deus dá paz para a alma. Mas aquele que descobre a mina da palavra de Deus, descobre uma pérola de valor inestimável, que não se compra com ouro, que não se vende por ouro, nem é mercadejada nas bolsas de valores. A palavra de Deus é a maior riqueza que nós temos. Nós devemos ter prazer na lei do Senhor, meus irmãos, porque ele é melhor do que o alimento, melhor do que o pão de cada dia. O salmista chega a dizer o seguinte: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejados do que o mel e o destilado dos favos. A palavra de Deus é doce. O mel é um alimento delicioso, não é verdade? Naquele tempo eles não conheciam, né, os doces que tem hoje, né? Aqueles manjares. Era o mel. Comer dá prazer, não dá prazer? Dá alegria. Mas a palavra de Deus é mais saborosa, é mais apetitosa do que o alimento. Entretanto, meus irmãos, nós podemos ver que a palavra de Deus dá mais prazer do que o alimento mais saboroso.
ela é mais necessária do que o pão. Jesus não foi tentado no deserto? 40 dias e 40 noites, e o diabo falou assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma o quê? Estas pedras em pães. Jesus não estava com fome? 40 dias jejuando, ele queria, né, satisfazer o seu apetite. Quem é que com fome não quer comer? Mas Jesus falou com o diabo o seguinte, assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mesmo jejuando, mesmo sendo tentado pelo diabo, a palavra de Deus é mais necessária do que o pão. Nós amamos pensar naquilo que amamos. Aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus meditam nela de dia e de noite. De dia e de noite. Mateus Henry, meus irmãos, diz que meditar na palavra de Deus é aprofundar nosso entendimento sobre os grandes temas contidos nela, com uma aplicação imediata, uma fixação de pensamentos, até que nós estejamos adequadamente influenciados por tais conteúdos e experimentemos o seu sabor e poder em nosso coração. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos meditar na palavra de Deus, o quê? De dia e de noite. O diabo, meus irmãos, quer roubar a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia diz que quando o semeador saiu a semear, uma caiu à beira do caminho. E a Bíblia diz que vieram as aves dos céus e foram lá comer essa semente. E Jesus, usando esta parábola do semeador, ele diz que essas aves que vieram do céu e roubaram aquela semente, comeram aquela semente, é o diabo. Que quando alguém recebe a palavra, o diabo vai lá e tira a palavra do coração. Ele quer roubar a palavra semeada do nosso coração, às vezes com os filmes da Netflix, às vezes com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube. E é por isso que nós devemos agasalhar a palavra de Deus no mais profundo do nosso coração, meditando nela de dia e de noite. Pouquinho, né? De dia e de noite. O dia tem quantas horas? 12 horas. E a noite tem quantas horas? 12 horas. Isso significa que você tem que meditar na palavra de Deus continuamente, de dia e de noite, 24 horas por dia. Mas o texto diz que os ímpios não são assim. Veja o verso 4. Verso 4 fala assim, veja comigo o verso 4. Vamos ler? Porém os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios, meus irmãos, eles não amam a Deus. Eles não têm prazer na lei do Senhor, eles têm prazer no pecado. Nas orgias, nos bordéis, nas baladas, nas noitadas, nos carnavais. Eles não leem a Bíblia. O ímpio não lê a Bíblia. Sabe qual a Bíblia do ímpio? A Bíblia do ímpio é a vida do crente. O ímpio, Antônio, lê a Bíblia na vida do crente. Ele não lê a Bíblia, mas quando o crente erra, é assim que você é crente? Né? Ele lê a Bíblia na vida do crente. Moody, ele chega a dizer o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Lerão a Bíblia na vida do crente. A Bíblia diz, meus irmãos, que os ímpios são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus, em terceiro lugar, meus irmãos, são como a árvore frutífera. Leia o verso 3 comigo. O que está escrito aí no verso 3, no Salmo 1? Todos juntos? Vamos ler comigo esse texto? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus são árvores frutíferas, vão produzir frutos para Deus. E qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O justo é como árvore plantada, ou seja, ele tem raiz,
ele tem estabilidade, ele tem firmeza, ele não é levado por todo o vento de doutrina ou doutrina de vento. Mas o ímpio é o quê? É palha que o vento dispersa. O que a gente faz com a palha? Joga no fogo. O ímpio é levado de um lado para o outro porque ele não tem raiz, ele não tem firmeza, ele segue sem direção, ele anda no conselho dos loucos. Mas o justo é árvore plantada junto à corrente de águas, diz aqui o texto. Isso significa o quê? Vitalidade. Uma planta que tem água no seu pé, na sua raiz, ela fica verde, ela produz. Nenhuma plantação sobrevive sem água, sem chuva, sem irrigação. Nenhuma planta que você tiver lá na sua casa, uma samambaia, por exemplo, se ela não tiver água dentro dela, ela seca, ela murcha. O ímpio é palha que o vento dispersa porque não tem firmeza. O ímpio não tem a água da vida no seu coração. Não é isso que Jesus disse? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. O crente tem vida dentro dele, ele tem a água da vida, ele tem Jesus. O justo é árvore plantada junto à corrente de águas, é árvore plantada à beira das águas, correntes, perto de Deus, perto da fonte, perto de Jesus. Pois está plantado, o justo dá fruto no tempo certo. Como ele tem vida, ele vai produzir frutos, e as suas folhagens não murcham. Não murcham. Tudo o que ele faz será bem sucedido em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Sabe o que Jesus disse? Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está ligado a Jesus, a videira verdadeira, esse dá muito fruto, esse produz fruto para Deus. Mas Jesus disse também, todo ramo que não estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora. Então, que nós possamos produzir frutos para Deus. Estamos no último mês do ano de 2024, que nós possamos fazer um balanço da nossa vida. Será que nós estamos produzindo frutos para Deus? Será que nós estamos produzindo frutos para a glória do Senhor? Será que nós estamos ligados à videira verdadeira e nós estamos produzindo frutos para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz, nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muitos frutos. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Alguém chega a dizer que quem não se torna uma árvore que produz fruto, tornar-se-á um galho para a fornalha. Veja o que diz João Batista, Mateus capítulo 3, abra sua Bíblia nesse texto. Quando eu fui pastor em Mantena, eu li esse versículo, né? Eu li esse versículo com a igreja, Mateus 3,10, todos juntos? O que está escrito aí? Mateus 3,10, vai aparecer na tela aí, já apareceu? Vamos ler juntos? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Eu lembro que lá em Mantena, quando eu li esse texto, aí tinha um irmão lá, um presbítero, que tinha um machado. Eu falei assim, me empresta seu machado. Aí eu escondi o machado assim, atrás do púlpito. Aí eu pedi para a igreja ler, já está posto o machado à raiz das árvores. Aí quando a igreja estava lendo esse versículo, eu levantei o machado no púlpito, todo mundo ficou olhando assim, as crianças, os jovens, as mulheres, os homens, e o texto fala, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é o quê? É cortada e lançada ao fogo. Agora, Deus está falando para quem? Está falando para mim, está falando para você, está falando para todos os seres humanos. Olha, toda árvore que não produz bom fruto é
cortada e lançada fora. Agora, já pensou se levar uma machadada de Deus no sua raiz? Já pensou? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, a frase chega a dizer: tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. Isso aqui não significa que o justo será imune à dificuldade, porque o Senhor Jesus diz: no mundo passais o quê? Por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, e nós devemos saber que enfrentamos percalços, tristezas, abatimentos, mas mesmo assim, o Senhor prometeu, em meio às lutas da vida, tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa frase significa, meus irmãos, que produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus, apesar dos pesares, apesar das lutas. Mas os ímpios não são assim. Eles produzirão o pior e terão a reprovação de Deus. Eles não seguem a lei do Senhor, eles desprezam aqueles que obedecem. Por isso o verso 6 fala assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui nós temos então dois homens, dois caminhos e dois destinos. Vamos ver isso? Dois homens, dois caminhos e dois destinos. Faça assim com o seu dedo, se precisa não esquecer. Dois homens, dois caminhos e dois destinos. Um é conduzido à vida e à felicidade, ao passo que o outro é conduzido à morte e à destruição. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conclusão, meus irmãos, há dois caminhos na vida, apenas dois. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus são felizes, têm prazer na lei do Senhor, são frutíferos. Jesus diz: quem me ama guardará a minha palavra. E a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia não foi escrita apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. A palavra de Deus muda a nossa vida. Por isso Jesus fez a oração sacerdotal, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Deus vai santificar o seu povo pela palavra. Não existe avivamento sem Bíblia, porque avivamento sem Bíblia é fogo de palha. Nós devemos sempre buscar a orientação do Senhor. Um antropólogo visitou as ilhas chamadas de Fiji, e ele, sendo ateísta, ele disse a um chefe idoso que havia se convertido, abraçado o evangelho, e ele disse a esse chefe indígena: você é um grande líder, mas é uma pena o estrago feito dentro de você, porque por aqueles missionários estrangeiros, eles querem ficar ricos através de vocês. Ninguém acredita mais na Bíblia hoje em dia. Os povos estão cansados da balela de um Cristo que morre em uma cruz para nos salvar. Estou pesaroso que vocês foram tolos em aceitarem esta história de salvação em Cristo Jesus. Os olhos daquele chefe indígena piscaram e ele disse: você vê aquela grande montanha lá em cima? Nela nós despedaçávamos as cabeças de nossas vítimas. Observe a fornalha ao lado daquela montanha. Nela nós assávamos os corpos dos nossos inimigos. Seria melhor você agradecer a esses missionários que trouxeram a Bíblia para nós, porque a Bíblia mudou a nossa mente e o nosso coração, e hoje nós temos um Salvador que é Cristo. E se não fosse esses missionários, hoje vocês seriam o nosso jantar. Meus irmãos, o Evangelho não apenas informa, o Evangelho também transforma. Esses indígenas, antes de conhecer a Cristo, eles comiam carnes humanas, a carne dos seus inimigos, mas agora eles pregam o Evangelho para outras nações, para outros povos. E o Evangelho é que muda o nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas
se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você hoje conhece a história da redenção, a história de alguém que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, e hoje como homem está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, e como Deus está presente aqui nesta noite, é porque você conhece a história do Evangelho, a história deste livro que mudou o nosso coração e mudou as nossas famílias. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, evitando o mal. O justo é feliz por aquilo que ele evita. Ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo não deve andar no caminho dos pecadores, uma vez que os pecadores não estão nem aí para Deus, e são hostis a Deus. O justo não segue o conselho dos ímpios, uma vez que os ímpios não se importam com Deus. O justo não deve se sentar na roda dos escarnecedores, uma vez que ele não se importa com Deus, não faz a vontade de Deus, e ainda zombam daqueles que obedecem à lei do Senhor. Não pode existir, meus irmãos, vida santa sem renúncia do mal. Nós devemos renunciar ao mal, corra do mal. O Senhor Jesus diz o seguinte: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie o mal, não siga o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Então, o justo é aquele que evita o mal, que corre do mal. Pastor Adão chegou a dizer, certa feita, ele teve 2 irmãos, um morreu alcoólatra, e o outro morreu atentando contra a sua própria vida. E ele falou assim: olha, os meus irmãos correram de Deus, mas eu corri para Deus. Corra para Deus, corra para Deus, evite o mal, evite o pecado, odeie o pecado e ame a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, como é que nós devemos viver? Meditando na palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Quer ser sábio? Medita na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para ser a nossa bússola. A bússola não orientava o marinheiro em alto mar? A palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa luz, o nosso fundamento, a nossa espada, o nosso pão, o nosso maior deleite. Por essa razão nós devemos estudar, examinar e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Agora não faça como a igreja Maranata, olha, consulte a lei do Senhor colocando o dedo assim não. Leia a palavra de Deus. Porque Deus não manda a gente colocar o dedo e consultar aleatoriamente. Eu já disse aqui que algumas pessoas, às vezes, consultam, e alguém consultou e caiu naquela passagem, Judas foi e enforcou-se. Ah, não, Senhor, não quer enforcar, não. Aí fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí colocou o dedo novamente e caiu naquela passagem. Vai tu e procede de igual modo. Não, Senhor, não quero copiar o exemplo de Judas, não. Aí caiu em outra passagem. Agora, Senhor, é sério, fala que o teu servo ouve. Colocou o dedão assim, ó, e caiu naquela outra passagem, em João 13. O que tens para fazer, faz depressa. Ah, não, Senhor, não quero fazer isso não. Então a Bíblia, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais e ter nela a vida eterna são os mesmos que testificam de mim. É estudar com atenção, é meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para entender a vontade de Deus, a revelação de Deus. Existem muitas pessoas que, em vez de consultar a palavra de Deus, estão consultando o horóscopo, ou correndo atrás de um passe, colocando a ruda atrás da orelha, achando que vai trazer sorte, ou parando na rua e a cigana lendo a sua mão. Meus irmãos, isso tudo é engano. A palavra de Deus é suficiente para nós, e nós devemos meditar nela de dia e de noite. Deus fala ao nosso coração por meio da sua palavra. Medite na palavra de Deus, seja o crente da Bíblia, crente da palavra. Quando eu converti, alguém falou assim: agora você está carregando essa rapadura debaixo do braço. Eu falei: estou. É a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel, muito mais doce do que a rapadura, mas também dura, né? Para repreender o mal, repreender o pecado. Medite nela de dia e de noite, medite na palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, como viveremos, meus irmãos? Frutificando em toda boa obra. Semeie a palavra de Deus para que ela possa germinar em outros corações. Assim como a palavra de Deus floresceu na sua vida e mudou a sua história,
Seja um crente como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Em outras palavras, junto à fonte da vida, que é Cristo, nós devemos frutificar para Deus. O Senhor Jesus chega a dizer: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que possamos frutificar em toda boa obra e para a glória de Deus. Dê frutos para Deus. Dê frutos onde Deus te plantou. Dê frutos dentro da sua casa, na empresa que você trabalha, no seu bairro, na sua igreja. Dê frutos para Deus, produza frutos para a glória do Senhor. Vejam bem, se você tem um pomar, e você planta lá um pé de laranja, e ele só produz folhas e espinhos, o que você faz com ele? Vai lá e corta, não é verdade? Você já adubou, já jogou água, a planta já cresceu, mas só está produzindo o quê? Folhas e frutos, folhas e espinhos. Mas nós devemos produzir frutos para Deus. Deus te plantou na igreja, Deus te plantou no seu reino, para que você possa produzir frutos para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, e que possamos frutificar, para que Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Convido os irmãos a se colocarem em pé, e vamos falar com Deus. Convido a você que está acompanhando a transmissão também, que você possa colocar a sua vida, a sua família, colocar os seus filhos, tudo nas mãos do Senhor. E vamos invocar o nome do Senhor. Oremos. Pai bendito, nós queremos, ó Deus, viver de acordo com a Tua vontade. Nós queremos evitar o mal. Nós não queremos, ó Deus, andar no conselho dos ímpios. Nós não queremos parar, nos deter no caminho dos pecadores. Nós não queremos, ó Deus, nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós queremos ter prazer na lei do Senhor, ó Deus, e meditar nela de dia e de noite. Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, nos fazendo examinar a Tua palavra, e que possamos conhecê-la, Senhor. Nós queremos, ó Deus, usufruir de todos os ensinos, ó Deus, da Tua palavra, e viver para o louvor da Tua glória. Abençoe as nossas vidas, ó Deus. Abençoe cada irmão que aqui veio, que a Tua palavra possa alcançar os corações. Nesse dia, o dia da Bíblia, que possamos amar mais e mais a Tua palavra e lê-la, ó Deus, e meditar, ó Deus, nos Teus ensinos, e viver para o louvor da Tua glória. Senhor, nós queremos frutificar em toda a boa obra. Tua palavra diz, ó Deus, que o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Senhor, nós queremos frutificar para o Senhor. Nós queremos ser um ramo ligado à videira verdadeira, que é Cristo, e nós queremos produzir muitos frutos para o Senhor, frutos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Que esta igreja aqui, ó Deus, seja uma igreja frutífera, onde muitas pessoas possam se converter ao Senhor. Que as pessoas, ó Deus, ao passar, ó Deus, à frente aqui deste templo, sejam atraídas para ouvir a Tua palavra. E usa a nossa vida, Senhor, para que possamos semear a Tua palavra na nossa família, no nosso bairro, na nossa vizinhança, na praça, no supermercado, na empresa, na rua, em todo lugar. Que possamos ser um povo da palavra, semeando essa palavra, e que ela possa produzir a 30, Senhor, a 60 e a 100, para o louvor da Tua glória. E nós queremos, ó Deus, produzir o melhor fruto, o fruto do Teu Santo Espírito, Senhor, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e quanto a essas coisas não há lei. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana vitoriosa. Compartilhe a palavra com outras pessoas, semeie a palavra de Deus, que você possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Ide em paz, uma semana feliz e abençoada para todos nós. Estarei à porta cumprimentando os irmãos, em nome de Jesus.